Meu nome é Roselaine, né? Eu trabalho aqui na empresa Nestor Bortolini fazem 10 anos e eu trabalho no setor administrativo, assim, auxilio nas tarefas que são solicitadas, né? Porque no administrativo não tem um roteiro, assim, cada dia está acontecendo, está girando, né? Então eu vou andando conforme o que é solicitado. Eu vim parar aqui, eu estava procurando emprego, né? Óbvio. Então eu pedi para um conhecido meu que trabalhava aqui na empresa trazer um currículo, mas eu pedi assim só por, vamos ver no que vai dar, né? Aí ele trouxe e então o seu Nestor me chamou para entrevista. Mas foi uma entrevista muito rápida, assim, sabe? Eu falei muito pouco com ele, eu falei para ele, seu Nestor, eu estou procurando emprego para me aposentar, eu quero ficar e ficar. Mas eu falei muito pouco, muito rápido com ele. E fui para casa. E eu achei que não ia dar em nada, assim. Aí ele me chamou para trabalhar aqui, só que não tinha vaga pro setor administrativo, sabe? Não tinha. E ele disse, olha, eu tenho uma vaga pro caixa, tu quer? Eu disse, olha, eu tô precisando trabalhar porque eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho que estar sempre em movimento. Então eu aceito. Aceitei, só que eu vim trabalhar aqui e ele me disse, te chamei porque tu disse que queria ficar no serviço, então me interessou. E eu, que legal, né? Ele lembra do que eu falei. A princípio eu achei que ele não tinha nem prestado atenção. Aí aconteceu que eu fiquei 2 dias no caixa e a menina que trabalhava no setor administrativo pediu para sair. Saiu. Aí ele disse, não, vem, sobe, fica aqui. Ele é a dona Flávia, né? E eu fiquei. Eu trabalhei 2 dias no caixa, os outros quase 10 anos aqui no administrativo. Fui ficando, conforme eu tinha falado para ele, né? Fui ficando. E aprendi bastante coisas, assim, na área, né? Eu também procurei me qualificar e é isso. O seu Nestor, ele era uma pessoa muito rápida, o raciocínio dele era muito rápido. Às vezes nós estávamos ali pensando o que fazer, chegava aqui ele já tinha resposta, sabe? Ele era muito dinâmico, assim. E para a idade dele também, ele era... Furacão. Sim, furacão. Ele não tinha estudo, como ele mesmo falava, eu não tenho estudo. Mas ele tinha um raciocínio, ele buscava, ele corria atrás, ele já tinha uma idade, ele queria saber sobre tecnologia, sabe? Ele queria estar sempre atualizado, isso aí. E ele tinha um lance legal, assim, que ele tinha uma visão boa, sabe? Tudo que ele olhava, assim, que ele via, ele já queria ver como melhorar aquilo. E, então, era muito interessante conversar com ele, ele contava as histórias dele, né? Desde que ele começou, assim. E ele contava com gosto, e a gente ouvia com gosto, porque era uma história legal, sabe? Assim, de superação, sabe? Ele contava que ele veio de baixo mesmo, adorava falar sobre uma porta que ele fez com, se eu não me engano, 11 anos, sabe? Eu construí uma porta, assim, com 11 anos, e ficou muito boa. E dali ele começava a contar, e a gente ficava escutando, e era bom, porque, de certa forma, acabava aprendendo também, né? E se deixasse, ele entrava tarde conversando, assim. Mas ele era também muito... Ele apostava nas pessoas. Essa é a verdade, assim. Ele dava oportunidade, ele chegava, ele te falava, não gostei disso. Aí cabia a ti saber se queria ficar ou não. Mas ele te dava a oportunidade de melhorar. Eu presenciei várias oportunidades, assim, da pessoa querer ficar ou não. E alguns viraram sim as costas, foram embora, e os que decidiram ficar foi para evoluir mesmo, para crescer. Com certeza ficamos um pouco desestabilizados, assim, nós perdemos o nosso líder, né? E uma pessoa querida por todos. Ele deixou muito aprendizado, deixou um caminho a ser seguido, assim. Eu até hoje me pego fazendo as coisas na ação dele, assim. Eu procuro fazer naquele modelo, sabe? Eu vou fazer assim porque dava certo. Não que os que estão administrando hoje não façam tão bom quanto eles, entendeu? Não é isso. Mas como eu já vinha naquele ritmo dele, eu seguia assim. Mas acredito que hoje nós estamos crescendo, a empresa está crescendo, né? Desenvolveu bastante, como o Morvan diz, uma nova gestão, né? E uma nova gestão que está dando certo, está progredindo, crescendo também. E dele ficou o carinho, ficou a lembrança, ficou muita coisa boa, assim. Eu, particularmente, senti muita falta dele. Muita, porque eu trabalhava direto com ele. Então, ele me chamava do nada, assim. E eu já me apavorava, né? Ele pegava o telefone e ligava, vem aqui agora! Eu, meu Deus, o que eu fiz? Ia correndo aqui e ele dizia, troca minha água pra mim, por favor. E eu, tá.
Era bem assim, sabe? Parecia que ia vir uma porrada. Ah, eu já me apavorava, a maneira dele falar. Eu vinha correndo e era uma coisinha simples, assim, sabe? E, de certa forma, ficou um carinho, assim. Ficou um carinho. E ele, nos últimos anos, ele se resguardou, né? Então, ele vinha uma vez por semana aqui. E a última vez que eu vi ele pegou e... Eu estava sentada no local ali onde eu trabalho. Pegou, ergueu o pescoço assim e disse: tchau, Rose, tô indo embora. E foi a última vez. E isso me tocou. Me deu tchau e foi. E ele me chamou nesse dia também, né, anteriormente, né, antes de ele ir embora, e me falou algumas coisas assim, sabe? E parecia que ele sabia que não voltaria mais. E conversou, meio que se despedindo, assim. E foi embora, nunca mais. Aí, pra mim, foi muito marcante lá. E depois, claro, né? A gente tá aqui. Eu acredito que os que ficaram do tempo dele, né? Que conheceram ele, a essência dele mesmo, tentam tocar isso aqui como se fosse a nossa casa mesmo, como a vendedora Laís falou, né? Como se fosse a nossa casa, porque, afinal de contas, eu vinha pra cá todo dia. Vim trabalhar todo dia. Qual a graça de eu fazer as coisas de uma maneira que não seja para progredir, para levar adiante? Claro. Então é isso. Muito grata por tudo que ele fez. Me ajudou profissionalmente e me ajudou pessoalmente também. Ele era uma pessoa muito boa. São 50 anos, né, NB Bortolini, quase a minha idade, né? E eu ainda vejo que tem possibilidade de progredir mais. Gostaria de parabenizar os filhos, né, que estão ajudando a tocar a empresa. A esposa também, que se empenha bastante com o processo. E que todos se sentissem abraçados e acolhidos pelo seu Nestor, né? Porque é ele que começou tudo e eles estão dando a continuidade. Assim, eu acho que progresso, sabe? Parabéns a todos os envolvidos, funcionários, clientes, todos que, de certa forma, se sintam beneficiados, né, pela empresa. Tchau. Assim, manda beijo, fica à vontade aí. Beijinho.